Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, na cidade de Belém, estado do Pará. E esse é o momento do nosso devocional diário. E o ponto alto do nosso devocional diário é a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler o capítulo 36, a partir do versículo 2. Capítulo 36 do livro do Êxodo. Leitura que faremos na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Nós vamos ler quando Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo, as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas, e vamos concluir com o véu, o reposteiro e as colunas. Vamos à leitura. Versículo 2 do capítulo 36. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-lo. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo, capítulo 36, versículo 8. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram compostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4. As 11 cortinas eram de igual medida.
Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Vamos falar agora, a partir do versículo 20, a coberta de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente, ou seja, em pé, não é? Para servirem de parede. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. E para concluir a leitura deste capítulo 36 do livro do Êxodo, a partir do versículo 35 até o 38, o véu, o reposteiro e as colunas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Então estamos lendo aqui, né? Os trabalhadores receberam material que era necessário para a confecção das peças, das cortinas, das vestes sacerdotais. E nós estamos lendo nesses capítulos
como que eram feitas as cortinas, como que elas eram dispostas, o véu do interior da tenda, o reposteiro que ficava na entrada da tenda. De um lado da tenda haviam tábuas fazendo parede, do outro lado tábuas fazendo parede. A parte posterior ao reposteiro, o ocidente, tábuas fazendo o fundo, e à frente da tenda um reposteiro, né, de cortina, de cobertas. Prosseguimos na leitura. Amanhã, capítulo 37, nós vamos ler sobre a confecção das peças do tabernáculo. Que Deus nos abençoe com esta leitura. É a palavra de Deus. É um momento da caminhada e da história do povo de Israel no deserto. E no momento em que eles estavam construindo o lugar que se chamaria templo móvel, tabernáculo, que serviria de lugar de encontro de Deus com o seu povo, intermediado pelo sacerdócio araônico. E era onde também no tabernáculo, este templo móvel, este santuário, onde eram oferecidos as ofertas para os sacrifícios e todo o ritual da antiga aliança, ali seria realizado, fora realizado. Amém? E Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.